Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quem nunca esteve numa situação difícil e quanto mais pediu a Deus para sair dessa situação, parece que as coisas só pioravam. Já aconteceu assim com você? Olá, mentes ousadas da Gra. A Gra está gravando esse vídeo para falar sobre isso. Olha só que interessante. Hoje, em especial, foi um dia onde eu tive experiências muito fortes e importantes. E eu fui conduzida a fazer esse vídeo. Como eu falei, ousadamente, mudou um pouquinho a cara, mas a Gra continua com o mesmo objetivo, que é trazer para vocês coisas que eu venho aprendendo durante essa minha jornada. Não como impondo isso como verdade, porque todos os dias é dia de aprender. E quem está cheio não tem mais a capacidade de aprender, né? E eu estou aqui como eterna aprendiz, apenas compartilhando coisas, experiências as quais eu tenho passado e tem me ajudado, e eu quero também compartilhar com vocês. E hoje eu quero falar sobre isso. Por que será que quando a gente está numa situação ruim e que a gente começa a orar, pedir a Deus, né? E às vezes a gente entra naquele loop de desespero, de meu Deus, parece que as coisas só pioram. Quanto mais eu oro, e aí surgiu esse ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E todo ditado popular, ele tem um fundinho aí de verdade, da crença. Existe um porquê essa crença, esse paradigma, esse ditado ter sido formado e disseminado pela sociedade. E hoje em especial, eu vou dizer Deus, né? Deus falou comigo em bom e alto tom que eu deveria gravar esse vídeo. Primeiro eu quero deixar bem claro, esse vídeo não é sobre religião. Eu não tenho religião. Eu acho que Deus, ele é muito grande para caber em uma religião. Eu tenho uma filosofia que é o amor. E sim, eu sou muito apaixonada por Jesus como um mestre iluminado que ele é e o legado que ele deixou de amor. E hoje eu quero compartilhar essa experiência muito forte. Na verdade, hoje eu tive duas experiências muito fortes. Logo cedo, eu fui fazer o exame. Eu até compartilhei nos stories do Instagram, né? Tô aqui com o mapa. Não estou com problema de pressão, mas eu estou com algumas alterações hormonais e o médico pediu uma bateria de exames. Por que eu estou falando isso? Porque logo cedo eu compartilhei uma experiência que eu tive, que em outrora eu reagiria de uma forma. E hoje eu tive um download de agir de forma diferente. Quando eu marquei o exame, o pessoal orientou que eu poderia trabalhar, que eu poderia fazer tudo, que não impediria. Mas hoje, ao colocar o mapa, outras orientações me foram dadas e eu percebi que, como eu sou fisioterapeuta, como eu estou fisioterapeuta, eu tenho essa dificuldade. Eu trabalho muito pegando peso, vai pra lá, vai pra cá, e como não pode soltar o fio, eu não teria essa oportunidade. E eu tinha marcado o paciente para hoje, enfim. E eu percebi que não. E aí eu falei, poxa, não vai dar nem para eu adiantar algumas coisas em casa. Coisas práticas, porque pode sair, eu vou ter que refazer o exame. Resumo da situação. Qual foi o primeiro download que eu tive? A mente automaticamente veio aquele lance de querer reclamar. Eu já tenho um tempo saindo dessa energia de reclamação. Mas vez ou outra a mente começa. Como eu tô há mais de 30 dias fazendo o exercício do observador consciente, é onde eu tento estar mais presente, mais consciente, mais em meditação e observando o movimento mental. Então eu peguei a minha mente no flagra, querendo reclamar da situação, falando, poxa, eu não vou conseguir fazer o que eu queria fazer, coisa e tal, lalali. E logo eu ouvi aqui uma vozinha do bem, como a gente via nos desenhos, né, quando era criança, aquele anjinho e o diabinho.
eu ouvi o diabinho falando, né, reclamando, e ouvi o anjinho falando assim: olha só, você não tem um monte de conteúdos do canal que você quer colocar em prática? Coisas de edição de vídeo, de edição de conteúdo que você precisa de tempo para otimizar, para fazer isso? Olha só a oportunidade que você precisava. Então, eu disse, olha que legal, realmente, as coisas não são boas e ruins. E aí eu compartilhei isso no Instagram. Apenas são. O que você vai fazer da situação? Faça com limão a limonada. Então, eu caí a ficha, falei, realmente, essa é a oportunidade que eu estou tendo de fazer outras coisas. É o momento que eu precisava para fazer outras coisas. Porque se eu fosse trabalhar, eu não ia conseguir fazer. E esse é o momento de dar foco a isso. Então, eu ressignifiquei isso. E aí, adiantei algumas coisas e me sentei na cama. E depois que eu almocei, sentei na cama e coloquei o meu áudiozinho de reprogramação mental que eu tô ouvindo todos os dias. E fiquei. E aí eu tive uma espécie de sonho lúcido. Era ao mesmo tempo como se eu estivesse dormindo, mas era como se eu estivesse acordada. E foi uma experiência muito forte. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Até porque, se eu não falar, eu não durmo, porque tá aqui, ó. Você vai falar. E eu vou, inclusive, compartilhar com vocês o quão desafiador foi ligar essa câmera e gravar esse vídeo aqui pra gente. Então, como foi? Eu coloquei meu áudiozinho de reprogramação e nem fiquei deitada. Eu recostei na cama e fiquei ouvindo. E é como se eu tivesse pegado no sono. Existe uma situação a qual eu não vou compartilhar, citar, aprofundar o que é, mas eu vou só citar por cima. Existe uma situação na rua onde eu moro que vem incomodando a gente há um tempo. Incomodando a gente, incomodando a população aqui em geral da rua. E eu percebo que as pessoas têm reclamado muito em relação a isso, né? E quando começou, eu também tive um pouco de desconforto, eu sentia desconforto em relação a isso, teci alguns comentários. E depois que foi passando isso, e muitas pessoas reclamando, adivinha o que é que aconteceu? Algumas até comentaram, eu estou orando, pedindo a Deus para isso acabar, porque eu não aguento mais. Ou seja, orando na energia da reclamação, orando na energia da insatisfação. E como eu já falei aqui, e eu já entendi, eu tenho vivido na minha vida, o universo, ele não entende o que você fala. Ele entende energia. Do contrário, quem mora do outro lado do mundo, se fosse por idioma, o universo teria que ter vários idiomas. Então, como Deus é a inteligência suprema, ele criou a lei da vibração, dentre outras leis. A lei da vibração, porque o universo entende o que você emana. Quando você ora reclamando, insatisfeito, você está emanando insatisfação. E o que é que acontece? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Justamente por isso. E aqui a gente já consegue decifrar o porquê que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí, voltando. Nesse sonho, eu estava aqui em casa, eu havia saído, e quando eu entrava em casa, a minha casa estava tomada pela situação. No corredor da minha casa. Toda aquela situação se passando dentro da minha casa. E aí eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, eu não acredito, dentro da minha casa, aqui dentro de casa, e agora o que é que eu vou fazer? E eu ficava em desespero, vendo aquela situação, e eu ficava pisando em ovos, e aí vinha aquele desespero, eu me sentia desesperada, e aí eu dizia, já sei, eu vou orar. Aí eu começava, meu Deus, eu não aceito essa situação aqui dentro de casa. E eu começava a orar no desespero mesmo, né? Eu não aceito, não, como é, Senhor, que eu tenho meditado. Aí começava, né, a mente a justificar por que não aceitava. Porque eu tenho orado,
E aí eu ficava desesperada. Meu Deus, eu tenho buscado, eu tenho meditado, eu tenho buscado estar na positividade, eu tenho evitado ficar reclamando, eu tenho feito caderno da gratidão, eu tenho feito todas as técnicas, todas as práticas para estar bem, para estar... Eu já tenho passado por catarses, e aí comecei com aquela vitimização, Gente, eu ficava desesperada, mas parecia real que eu tava vivendo aquilo. E eu fazia aquele show, né? Fazia aquele show e aí eu ficava falando assim. E aí a situação só piorava dentro de casa. Aí eu dizia, como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou falar para as pessoas tudo isso que eu tenho acreditado se as coisas só estão piorando? Meu Deus, eu preciso ter respostas diferentes. As pessoas não vão acreditar, eu também não vou acreditar mais. Fazer aquele show. Aí quando aí eu falava, aí eu ouvia uma voz mansa falar assim comigo: acabou, Graziele? Você acabou? Aí quando eu olhava assim, eu vi uma luz branca e via Jesus. Esse Jesus, né, que a gente tá acostumado a ver. Por quê? Porque é um símbolo. Desde criança que eu vejo Jesus, aquela imagem, aquele homem branco, não importa, mas o símbolo, ele apareceu. Ele falava: respire, você acabou? Pronto. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Como foi a oração que eu ensinei quando eu estive aqui na Terra? Você lembra? Aí eu disse: sim, Jesus, o Pai Nosso. Então, você lembra em algum trecho do Pai Nosso ter um desespero desse aí que você está fazendo, esse tipo de oração? Desesperada. Onde está a confiança, a fé? Você viu quando eu fiz o milagre da multiplicação e vários outros milagres? O que era que eu fazia antes? Aí eu dizia a ele assim, ó: dou graças, e as coisas aconteciam. Você me viu em algum momento desesperado? Reclamando? Você acha que o Pai Nosso eu ensinei em vão? Ore o Pai Nosso aí. Vá falando palavra por palavra e preste atenção em cada palavra. Aí eu fiquei: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí nessa parte ele falou: você percebeu esse trecho também que tem uma coisa bem similar ao que você tem estudado? A lei da correspondência da física quântica? Assim como é em cima, é o que está embaixo. Olha, assim na terra como no céu. Aí continuei, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pronto, acabei o Pai Nosso todo. Me diga em qual trecho dessa oração tem desespero, choramingo, falta, pedir no desespero e tentar se justificar, se vitimizar. Aí eu dizia: aí, Jesus, realmente. Aí ele falava: então, a verdadeira oração é a oração da gratidão. Quando vem uma situação que você identifica como desafiadora, você agradece. Aí não, tudo bem, eu já sei que eu não devo reclamar, mas você agradece. Você viu o que aconteceu com você mais cedo? Você ia reclamar? Você agradece porque tudo está te ensinando. Porque tudo que é desafiador na vida do ser humano vem para ensinar. Sabe por quê? Porque se tudo estivesse a mil maravilhas, você não evoluía. Você ia ficar na zona de estagnação. E tudo no planeta está em movimento. Então, não seja como as pessoas que lá na Bíblia mesmo fala: tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Esteja atenta. Então agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar
e vai fazer um vídeo falando sobre isso para as pessoas. Tem outra palavra na Bíblia que fala o seguinte: as pessoas pedem e não recebem porque pedem mal. Você lembra dessa passagem onde eu digo essa parábola, onde eu falo isso? Aí é mesmo, Jesus? Então era isso que o Senhor estava querendo dizer? Ele, exatamente. Pedes e não recebes porque pedes mal. Você já está estudando energia, você está entendendo que pedir mal é porque eles pedem sem entender. Eles pedem porque não sabem, pedem errado porque não sabem. E o universo entende vibração, porque o Criador criou as leis. Era isso que eu estava falando para o pessoal lá atrás. E eles não entendiam, não entenderam. Mas você está entendendo. E é o seu papel falar para o povo. Você vai falar. Aí eu falava: tá bom, Jesus. Mas, olha só, aí veio a mente, né? Mas o que as pessoas vão achar de mim? As pessoas vão dizer: quem é você para estar falando isso, aquilo, outro? A mente querendo me sabotar e eu querendo contestar com Jesus porque eu não queria fazer o vídeo falando. E aí ele falou: quando você acordar... Não, quando você acordar não, quando você despertar, foi essa palavra. Quando você despertar, você vai ler para você a resposta de quem sou eu para falar isso para o povo. Essa resposta é para você. Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Grave isso. E como eu já cansei de falar aqui, eu não sou de gravar capítulo, versículo de nada. O que é importante para mim é a lição. E aí ele falou: você vai ler e você vai entender. Mas quem está despertando? Você. Você é uma porta-voz e você vai gravar o vídeo e vai falar. Aí eu falei: tá bom. Eu entendi. Aí eu ficava alegre. Eu entendi. Aí ele sumia. Aí eu começava a olhar para o corredor da casa e aí eu começava a agradecer pela situação. Obrigada, porque essa situação está me ensinando como eu devo orar. Essa situação está me ensinando como eu devo agir. Essas pessoas que estão fazendo isso aqui na minha casa estão dormindo. Elas não sabem que isso não é uma coisa boa. Por isso elas fazem. Por que elas apareceram na minha casa? Porque eu despertei. E eu precisava ter uma atitude diferente diante da situação. E não repetir mais do mesmo. Porque eu despertei. E aí, automaticamente, a situação começava a desaparecer aqui de casa. E aí eu despertei na minha cama, tirei meu áudiozinho, já tinha acabado o áudio. E aí, levantei, ainda meio assim, grogue, fui fazendo as coisas, né? E eu não peguei a Bíblia, não lembrei, né? Não lembrei logo do versículo que ele falou, mas lembrei disso. Aí ficou aquela coisa: vai gravar o vídeo falando pro povo. Vai gravar o vídeo falando pro povo. Aí a mente querendo sabotar. Ah, mas meu cabelo tá bagunçado, não sei o que, lelele. Não importa. Solta o cabelo e grava. Aí mas tá cedo, a rua tá... A mente, né? Tá cedo, a rua tá movimentada, tá barulho. Como é que eu vou gravar com barulho externo? Aí vinha a solução. Para cada problema que o anjinho trazia, o diabinho do mal falava aqui. Aí, né? A mente trazia o problema. Não, mas tá barulho. De noite, quando tudo silenciar, você grava. Aí vinha: mas você tá com esse mapa, vai que no meio do vídeo começa a apitar o negócio aí e ter que interromper. Aí vem lá, são 15 minutos, você sabe o tempo de começar entre uma contagem a outra, dose isso na gravação. E aí começou a vir esse diálogo louco. E as coisas foram piorando. E eu aqui, ó, consciente, prestando atenção nesse diálogo que estava acontecendo.
E aí, quando eu menos esperei, meus queridos, parece que começou a Terceira Guerra Mundial dentro da minha cabeça. E aí vinha um argumento, vinha outro, de coisas bobas, situações bobas a situações extremas, né? E aí eu comecei a sentir medo, comecei a me sentir incapaz de gravar o vídeo, comecei a me preocupar com o que os outros iam pensar, e aí começou aquele diálogo, e aí eu comecei a sentir mesmo medo, ansiedade, deu até uma aziazinha, só que todo sentimento é antecedido por um pensamento. Então, quando você se identifica com o pensamento, em algum momento eu comecei a me identificar com todo aquele pensamento negativo, e aí eu comecei a sentir no corpo. E aí eu ouvi. Preste atenção. E aí eu parei e fiquei prestando atenção nessa loucura de pensamentos que estava acontecendo. Fiquei como se fosse um observador mesmo de fora. Hoje eu já consigo realmente fazer, observador consciente. Aí parei e fiquei observando todo aquele diálogo, né? Toda aquela coisa. Aí eu, meu Deus, por causa de um vídeo, essa loucura, eu vou gravar. Eu vou conseguir gravar. Eu não vou sentir medo, eu não vou me sentir ansiosa. Mas aí veio, assim por último, bem forte. As pessoas não vão assistir, as pessoas não gostam desse tipo de conteúdo. As pessoas... vai ser mais só um vídeo que você vai perder seu tempo gravando, olha só, e ninguém vai assistir. Você vai ser feita de palhaça, você tá perdendo seu tempo. Aí eu senti aquela angustiazinha, né? Porque eu me identifiquei com esse pensamento que bateu forte aqui. E aí eu ouvi Jesus de novo. Agora eu ouvi Jesus falando. Se eu tivesse me preocupado com o que as pessoas estavam falando de mim, você acha que eu teria cumprido a minha missão até o fim? De ser criticado, disseram que eu expulsei demônios em nome de demônios. Disseram que eu era falso profeta. Disseram que eu era um herege. Disseram tantas coisas terríveis sobre mim. E não se contentando, me colocaram numa cruz, mesmo sabendo que eu era inocente das acusações. E o que foi que eu fiz? Eu fui até o fim. Eu não reclamei, eu não murmurei, eu não sofri, ao contrário do que as pessoas pensam que eu sofri, porque eu sabia que era a minha missão, porque eu sabia que eu não era daqui. Eu estava aqui para cumprir a minha missão. E assim como eu, você também vai ser criticada. Se você fizer, você vai ser criticada. Se você não fizer, você também vai ser. Faça aquilo que você foi designada a fazer. Não importa o que as outras pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Você não está aqui para agradar, você está aqui para ser um canal. Então, faça. Só faça. E se uma pessoa assistir o vídeo e entender essa mensagem, a qual você está sendo um canal para levar, muita festa acontecerá no reino dos céus, né? Assim, no reino dos céus. Aí aquilo me deu uma calma, uma tranquilidade. Eu fui me apaziguando. Tá bom, eu vou fazer. E quem é você? Mateus capítulo 5, versículo 13. E há poucos minutos antes de começar a ler, antes de começar a gravar, esse vídeo, eu peguei minha Bíblia
e abri para ler. E eu vou ler para vocês o que é que tanto diz nesse versículo. O que é que Jesus quer falar para mim quando eu questionei quem sou eu para falar essas coisas? Quando a mente quis me sabotar. Olha só que coisa linda que diz. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo da queixa, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Olha que mensagem linda que Jesus trouxe para mim. E com certeza, você que está assistindo esse vídeo até o final, ela é para você também. Porque nada é por acaso. Não foi por acaso que você veio parar nesse vídeo. Não é por acaso que você vai enviar esse vídeo para alguém que vê o seu coração agora e que precisa ouvir essa mensagem. Isso não é sobre religião. Isso não é sobre querer ser melhor do que ninguém. Isso não é sobre querer ser a dona da verdade. Isso é sobre a mensagem que Cristo veio deixar e que Ele usa quem Ele quiser. E que eu só estou sendo mais um canal. E se você compreender pelo menos 1% disso que foi dito hoje, o reino dos céus está em festa. E lembrar para você que o reino dos céus é um estado de consciência e que Deus está dentro de você. Você só precisa tirar o entulho e se reconectar com Ele. Beijos da Gra. Tenha uma noite maravilhosa. E obrigada por ter chegado até aqui e ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se você achar que foi importante, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.